Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Hoje o assunto é iniciação científica na FATEC Tatuí, pesquisa, prática e transformação na educação. E para falar sobre essa pauta, pesquisa de neuroeducação, eu converso hoje com o diretor acadêmico e professor mestre Jefferson Nedelso, que está sempre com a gente aqui, dando várias dicas da FATEC, e também com a estagiária e aluna de gestão empresarial da FATEC Tatuí, Júlia Moura. Daqui a pouco vai conversar comigo também. Eu estou aqui com o professor Jefferson, tudo bem? Olá, Fábio, olá a todos os ouvintes aí, um prazer estar aqui falando com vocês novamente, tudo em paz, graças a Deus. Professor Jefferson, a pauta de hoje é iniciação científica e o tema de pesquisa neuroeducação, a pesquisa, prática e transformação. Qual o foco da pesquisa em iniciação científica desenvolvida na FATEC de Tatuí? Legal a pergunta aí, Fábio. Na verdade, a gente vem aqui algumas vezes na rádio, a gente sempre comenta com vocês aqui que a FATEC, o ensino superior, ele tem vários caminhos diferentes para a pessoa ir trilhando ao longo da sua graduação. Então, quem entra na FATEC Tatuí, aquela pessoa que saiu do ensino médio e pode estar partindo do zero, nunca ter estudado o ensino superior, ela tem todo um processo de nivelamento, todo um cuidado para a formação, e tem alguns programas na FATEC Tatuí, que é legal a gente enaltecer, e um desses programas, ele é o de iniciação científica, que ele é o quê? Ele é um programa que ele traz a vivência ao estudante que tem interesse em fazer pesquisas, pesquisas no universo científico e, através dessas pesquisas, melhorar, resolver problemas, melhorar processos, através do método científico, conseguir criar algo novo para a sociedade, E aí, na FATEC, nós temos um programa que está cada vez mais, vem se fortalecendo, o Centro Paula Souza como um todo, preocupado com essa conexão com o universo científico, ele tem ampliado exponencialmente esse programa. E aí nós temos alguns casos de sucesso, inclusive, que a gente vai trazer aqui para conversar com vocês, que são estudantes que tiveram a oportunidade de entrar nesse programa e desenvolver algum trabalho. Quando você fala assim, qual que é o foco da pesquisa? Então a FATEC Tatuí, ela tem ali seus cursos de nível superior, que são gestão empresarial, gestão da tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial, manutenção industrial, produção fonográfica e processos gerenciais. Ou seja, 7 linhas de estudo, que envolvem tanto a parte de gestão das empresas, quanto a parte de automação robótica ou a parte cultural que tem a ver com produção fonográfica. Então, nessas linhas, a gente abre espaço para desenvolver pesquisas. E aí, dentro dessas linhas, a gente convoca os estudantes, abre um edital interno para que eles olhem esses caminhos e escolham qual que eles têm vontade de estudar. Então, assim, tem muita pesquisa desenvolvendo em várias linhas lá, E aí, por exemplo, aqui eu não vou adiantar o assunto, mas a Júlia, ela olhou lá no passado e falou assim, poxa, eu tenho vontade de estudar neurociência. E como que a neurociência impacta na educação? Então, ela apresentou, montou um projeto, foi aprovado por um comitê interno nosso de análise lá, e aí ela começa a fazer esse estudo. Então, durante um período que vai até um ano, ela faz estudos para trazer publicação científica, para trazer boas práticas nessa atividade, para que você, com o trabalho dela, consiga melhorar algo na sociedade, quem for ler esse trabalho futuramente, seja empresa, seja na escola, ou qualquer área que seja, entendeu? Maravilha, isso é importante, levar o aluno além do curso que ele está fazendo também, iniciar projetos que futuramente podem aí fazer diferença na sociedade e no mundo inteiro. Isso, a ideia é que assim, com o resultado que eles fazem, então assim, é um processo inicial. Entende-se que ninguém teve contato ainda com o processo, eles têm assim, um contato com a graduação, com pesquisa, e aí quando eles são postos nesse programa, a gente chega e vai falar assim, olha, tá aqui, é assim que eu produzo ciência, assim que eu faço o artigo científico, assim que eu dou início ao trabalho de graduação. Então é tudo um início ao qual eles saem com uma base para poder tanto terminar a graduação, quanto futuramente entrar no mestrado, um doutorado. Então assim, começa agora o comecinho. Ele sai do programa, ele sai inclusive, a ideia é que saiam com publicação científica oficial. Então a FATEC ela tem uma revista
que ela faz uma publicação anualmente também, então é um caminho que pouca gente às vezes sabe ainda, porque a FATEC, você pensa em FATEC, Educação para o Mercado de Trabalho, mas a FATEC também tem pesquisa, assim como as universidades têm, né? E nós também temos a pesquisa. A nossa pesquisa, e é bacana também, porque o pessoal fala em iniciação científica, a gente, não sei se você é assim, eu penso em ciência, a gente lembra Albert Einstein e companhia, mas a ciência ela vai muito além disso. A área de gestão, tecnologia, até na produção fonográfica, não até que eu digo assim, porque eu falo ciência, você vai falar, pô, cientista. Eu falo, não, outras áreas também tem, gestão empresarial tem, automação tem, produção fonográfica, área musical tem, e muito artigo sendo feito também, o pessoal estudando, melhoras no processo de sonorização, melhora no processo de acústica, N caminhos, né? Tudo que você aplica um método para resolver um problema e melhorar um processo é ciência. E a gente aprende isso lá com esses, né? A gente aprende também, a gente explica e a gente aprende, né? E a gente desenvolve junto trabalhos com vários estudantes ao longo do semestre. Uma troca mútua aí de informações. Conhecimento também, claro. E como a FATEC estimula a pesquisa e a formação acadêmica, Jefferson? Bacana. Então aí eu falo para você, poxa, a pessoa vai lá na FATEC, entrou fazer a graduação, e aí vai ter um monte de obrigações, sala de aula, carga horária, e nesse caminho ela tem essa opção, né? A iniciação científica ela é uma opção. O estudante pode olhar para ela e falar assim, poxa, eu queria vivenciar isso, quero aprender mais, tenho interesse, posso produzir mais. E aí tem uma inquietação, digamos assim, de querer fazer algo diferente. O estudante ele entra nesse programa, esse programa ele tem uma bolsa, né? O estudante ele recebe para fazer a pesquisa, isso é bem interessante também. Lembrando que o nosso vestibular está aberto, depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas o estudante ele tem uma bolsa de iniciação, então ele vai receber para estudar, tá? E aí fazer essa pesquisa. E no caminho, o que acontece? A gente tem que ter um cuidado em saber que dar a liberdade ao estudante para fazer uma pesquisa, mas fazer uma conexão também com o que ele aprende na faculdade, porque aí a gente entende que o ensino ele vai se completando, né? Então assim, o estudante ele está vivenciando algo, ele está tendo uma realidade, o que ele quer estudar? Eu quero estudar neurociência, bacana. A gente conecta a neurociência, que é o objetivo do aluno, com aquilo que a faculdade oferece. E nesse caminho a gente vai conduzindo para que o resultado tenha essa conexão, né? Então o estudante ele vai fazer a pesquisa, legal. Quais disciplinas da FATEC Tatuí o curso oferece que tem a ver com o que ele quer estudar? Então existe esse cuidado em conectar, para que também o estudante não vá num caminho que a gente não ofereça na faculdade. A primeira pergunta é, poxa, qual que é o direcionamento, o foco da pesquisa? O foco da pesquisa são nossas áreas de atuação, tá? Então a gente faz esse intermédio, e aí, ouvindo o que eles desejam, entendendo o que a gente pode oferecer, a gente conecta. E aí saem os resultados. Então, inclusive, se você entrar no site da FATEC Tatuí hoje, lá no fatectatuí.edu.br, nós temos uma revista, na verdade são 2 canais diferentes dentro do site. O primeiro é a revista Sapere, que é a nossa revista, que é coordenada por uma professora da unidade, que ela recebe os trabalhos, ela tem todo o cuidado de que a publicação seja oficializada, tá? Que tenha validade cientificamente dizendo. Então tem a revista Sapere, que você vê todos os processos desde 2000 e bolinha, não lembro exatamente quando que é. Eu fui aluno lá, então eu fiz uma publicação enquanto estudante em 2015 nessa revista, então já está consolidada, tem muito tempo de execução esse trabalho. E tem outra também lá que é um caderno de resumos, que são trabalhos também finalizados pelos estudantes, que faz parte de um caderno e é publicado oficialmente. Então é um trabalho já muito sólido pela FATEC Tatuí, muito sério, inclusive também muito importante de ser executado. A gente retira sempre ótimos trabalhos, né? Aí na semana já estou adiantando, a gente vai trazer hoje um exemplo prático disso, semana que vem um outro também que foi desenvolvido que merece um destaque, estudantes que conseguiram desenvolver todo esse trabalho e atingir um resultado que orgulha a FATEC Tatuí. Maravilha! E agora eu converso com a estagiária e também aluna de gestão empresarial da FATEC Tatuí, Júlia Moura. Júlia, tudo bem? Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Primeiro eu quero agradecer ao espaço, a oportunidade de estar aqui e vamos lá falar um pouco sobre neurociência e os impactos na vida acadêmica. Já vi que ela é comunicativa, hein? Sabe falar super bem. Parabéns, Júlia. Na FATEC a gente desenvolve, coloca a gente para trabalhar e aprender na prática.
E nisso, a minha história com a FATEC começa em 2023, quando eu inicio gestão empresarial. Então, atualmente já estou com 2 anos de FATEC e o meu estágio também na FATEC, inclusive setor de comunicação. E eu sou muito grata à minha história pela FATEC em ter me ajudado em tanto a me desenvolver, não somente na formação acadêmica, mas como profissional. Maravilha, parabéns! Júlia, falando sobre o tema, né, iniciação científica é pesquisa em neuroeducação. O que é a neurociência educacional e como ela contribui para o aprendizado, do teu ponto de vista? A neuroeducação, ela busca entender como o cérebro aprende. Então, ela vai entender como que a gente presta atenção, como o aluno está motivado, se ele tem um sono regulado, que é importante. Além disso, a neuroeducação, ela, ao entender como o estudante aprende, torna isso mais eficaz, mais prático, porque muitos alunos entendem que o estudo é chato, algo maçante, que não leva a nada, mas não, é o contrário. A neuroeducação busca mostrar ao estudante que a educação vai mudar a situação que ele está. Então, como aprender melhor, a educação traz ferramentas ao entender o aprendizado, como a atenção funciona, como evitar que ele esqueça do que ele aprendeu em sala de aula e, principalmente, como aplicar na vida desse estudante que busca a educação para melhorar de vida, transformar. Então, na FATEC, a busca do conhecimento é para mudar, para ter uma oportunidade melhor no trabalho. Então, a neuroeducação sempre bate nessa tecla em que a educação é para aprender a aplicar o que viu na teoria. E é importante isso porque muitas pessoas, como você falou, que não gostam, né, de estudar ou, né, têm uma certa dificuldade, elas muitas vezes estudam para decorar. Elas falam que não vão utilizar uma grande parte na vida profissional, mas a neuroeducação, ela contribui para que o que você aprender, você absorva e consiga levar na tua vida profissional também, não? Exatamente. É como tem um autor muito importante que ele fala assim, o Souza, ele fala que vivemos para aprender. Então, desde pequenos a gente aprende, quando aprendemos a andar de bike. Então, é um contínuo aprendizado, não é somente na escola. A neuroeducação entende que o aprendizado é através da escola. Ela conduz o aluno para que ele aprenda a transformar a sociedade que ele está. Maravilha! E quais estratégias baseadas na neurociência podem melhorar os estudos? Vamos lá, eu vou citar aqui umas delas e eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Temos revisão espaçada, temos um método de Pomodoro e também temos uma outra estratégia que ajuda o estudante a prestar atenção, que é evitar o celular. E temos a revisão espaçada, que entende que o cérebro, ele esquece. Então, hoje vi o que é neurociência. Então, eu vou repetir aquilo. Quando andamos de bike, aprendemos a andar de bike, não andamos uma vez só. A gente faz, continua, cai de novo, aprende que se virar muito rápido, a gente vai cair. Então, na mesma coisa na educação, no aprendizado. Então, a repetição, a neuroeducação, ela diz que é bom. O estudante tem que chegar na casa, tem que rever o que viu em sala de aula. Não é somente o que o professor diz, é buscar, é entender para além do que o professor falou. E também o método de Pomodoro, ele entende que se o estudante foca um certo período de tempo para ele entender aquilo, é como uma meta cumprida. Então, o nosso cérebro, ele entende que quando fazemos o que precisa ser feito, ele se sente recompensado, se sente motivado. Então, a neuroeducação busca motivar os estudantes.
para não desistir dos estudos, mas para que eles façam o que tem que ser feito, para entender o que a escola propõe, para eles aplicarem na vida. Outro também é estudar por questões. Muitos alunos precisam entrar em concursos públicos, precisam estudar para a prova, mas porque a prova é uma estrutura, então precisa estudar por questões para entender o problema e aprender a resolvê-lo. O que isso ensina a FATEC, principalmente em resolver os problemas, que é o que falta nesse mercado de trabalho. Muitos profissionais que não têm essa competência em resolver problemas. E sim jogar o problema para outro. Jogar o problema para o outro. Então, a FATEC, ela sempre, não só na minha pesquisa, mas a FATEC me moveu a entender mais como aprender, para que eu tivesse também, para mim, essa habilidade de resolver os problemas, de ser um profissional ativo, que entendesse o processo, mas também que, caramba, esse processo é assim, no setor de comunicação é assim, mas eu posso também fazer dessa outra forma. Muito legal, parabéns. Obrigada, Fábio. É um desafio contínuo e a FATEC me propôs tudo isso. Não foi somente a pesquisa, mas ela desenvolveu em mim habilidades para além da formação acadêmica, em organização, ser uma pessoa que planeja, ser uma pessoa comunicativa. Eu não era comunicativa. A FATEC me deu desafios para que eu resolvesse. Então, eu sou muito grata à FATEC e especialmente a todos os professores, todos eles me formaram. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Nelson Mandela, sobre a educação, que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para transformar o mundo. Com certeza. Muito obrigado. De nada, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, maravilha. E outros alunos sigam o passo, né, da Júlia Moura. Importante aí você ganhar cada vez mais conhecimento e saber transmitir isso para fazer a diferença lá na frente. Professor Jefferson, depois dessa aula que a Júlia Moura deu sobre neurociência para os nossos ouvintes aqui, também as suas explicações, queria que você falasse um pouco dos vestibulares aí que estão chegando já na reta final. É isso aí, né, Fábio? Estamos chegando no final do nosso processo do vestibular para os estudantes entrarem na FATEC Tatuí agora no segundo semestre de 2025. Né? Antes de falar do vestibular, é uma alegria muito grande ouvir a Júlia falando aqui, né? A Júlia me orientando de iniciação na FATEC, então você viu que ela falou de forma segura o trabalho dela, o estudo. Ela apresentou esse trabalho para a gente na semana. Nós temos uma semana na FATEC que traz a semana CEP, que é a semana de apresentação de projetos. A Júlia falou super segura lá, achei muito bom o resultado. Traz uma visão que é importante nessa questão do estudante, do entender a educação como uma arma para a mudança social, né? Entender a importância de buscar o conhecimento. Isso aí é muito importante, a gente tenta difundir o máximo que podemos na mente de todo mundo aí, é importante. Né? A gente tem, né, não falei isso para ela, talvez tenha falado no meio da orientação, já nem lembro mais o que falei, mas esse processo da neurociência ele é muito antigo já, né? Desde Aristóteles ele fala a importância de você trabalhar o hábito, né? A excelência ela não é um feito, a excelência ela é um hábito. E se você não se habitua a desenvolver alguns processos, você não consegue atingir graus de excelência, né? Se você não se habitua a estudar, você não vai se tornar, né? A gente fala que tem uma diferença entre aluno e estudante. O aluno está na FATEC porque precisa, porque faz, vai conseguir, talvez, inclusive, chegar até o final, mas se você não é um estudante, se você não é uma pessoa que está lá para estudar, se você não constrói um processo gradativo, se você não faz o estudo tornar-se um hábito, você não vai aprender. A Júlia estava aqui e não leu nada. Tudo ela falou do projeto dela, que ela desenvolveu, sem decorar o que é. Ela entendeu o que é, né? Isso é a diferença, isso que é o legal. E quando você entende, aí você termina a sua graduação, aí você sai um profissional de ensino superior, um cara formado, pronto para o mercado, porque você entendeu a história toda. Né? Então isso é muito bom.
E aí, sobre o vestibular, então, você que está nos ouvindo, que fala, poxa, eu queria tentar participar desse processo também. Inscrições abertas, vestibular da FATEC Tatuí, até o dia 6 de junho, às 15 horas. O vestibular, ele acontece, né, tudo online, então através do site, tudo online, assim, a inscrição, o pagamento da prova é presencial. Então, inscrições até o dia 6 de junho no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Então, você acessa o site, tem curso de automação industrial, manhã ou noite, tem curso de manutenção industrial, manhã ou noite, gestão empresarial, tarde ou noite, gestão da tecnologia da informação, manhã ou noite, e produção fonográfica à tarde. Então são 9 turmas abertas, sendo 5 cursos em 3 diferentes turnos. Então tem para todos os públicos aí, quem tiver interesse em fazer parte da FATEC Tatuí, um ensino superior tecnológico de qualidade. Então Centro Paula Souza é referência de ensino no estado de São Paulo. Vou ampliar aqui que é referência de ensino no Brasil, tendo o estado de São Paulo como propulsor desse nível de formação. Então são quase 80 FATECs, temos as ETECs no meio do caminho. Então assim, somos uma instituição que sabe o que está fazendo na formação de ensino superior, pensando numa formação para o mercado de trabalho, mas como pudemos acompanhar com a Júlia aqui também, uma formação social, não só para o mercado de trabalho. Sai um profissional formado e preparado para discussões mercadológicas e sociais. É legal frisar, a inscrição esse semestre diminuiu, né? Tá R$50 a inscrição. É o único custo, que eu nem falo que é um custo, é um investimento. A pessoa vai pagar R$50, vai poder fazer a prova no dia 29 de junho, se for dia 29 de junho for um domingo, é dia 29 de junho, é o último domingo de junho lá, vai fazer a prova no vestibular, e aí pode entrar conosco ali em agosto, começa a estudar com a gente e participar dessa jornada de formação para a mudança social. Maravilha! Então você ouvinte que está querendo ingressar na FATEC, não perca tempo, já faça a sua inscrição, né, e siga todos os passos lá no site, enfim, tem todas as informações, né, da mesma forma que o professor Jefferson falou aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os ouvintes aí. E aqui eu também vou destacar, fazer um convite aí. Quem escutou essa entrevista e quer escutar mais, né, desse trabalho, dessa parceria Rádio Notícias e FATEC Tatuí, no site da FATEC Tatuí, que é o fatectatuí.edu.br, temos uma página exclusiva da Rádio Notícias lá hoje, com todas as entrevistas, as conversas, novidades tecnológicas. Então, assim, quem quiser ouvir mais nessas conversas, não só minha com o Fábio, mas de outros professores, de outros alunos também, acesse lá e fique por dentro do que a gente está desenvolvendo com essa parceria com a rádio aqui. A gente que agradece a parceria e até semana que vem. Até, obrigado. Semana que vem vamos estar aqui falando de blockchain, a mudança na logística. É um outro trabalho de iniciação científica que foi desenvolvido na FATEC, uma estudante, uma outra Júlia, que falou sobre como que ela conseguiu, através de estudos também, criar um processo que pode mudar, resolver problemas, na verdade, do que a gente encontra comumente no processo de logística das empresas. Então, fiquem ligados aí. Um abraço. Olha aí, então não perca, semana que vem, mais aí um bate-papo aí com o pessoal da FATEC Tatuí. Agradeço também a Júlia, né, a estagiária e aluna de gestão empresarial, que conversou com a gente neste bate-papo. Fábio Rota para a Rádio Notícias.